Deixa eu fechar essa porta aqui também. Tá. Admitindo o pessoal, eu vou pedir para eles, quando todo mundo ingressar, fecharem o microfone e aí a gente começa o bate-papo. Tá bom. E todo mundo pode falar simultaneamente, né? Tá tudo, é uma sala de visitas mesmo. Né? É, isso mesmo. Legal. O pessoal vai entrando aí, sejam todos muito bem-vindos. Vou pedindo para, enquanto vão entrando, só deixar o microfone mutado para, assim que o pessoal acabar de entrar, a gente poder começar a bater o papo. E muito bom ter a presença de todos, muito feliz com esse momento aqui. Tem coisas que a pandemia trouxe que são positivas, né? Tudo na vida tem coisas positivas também. Então, imagina, acabar o concerto e conversar assim com o artista é algo muito bom mesmo. Então, bom, acho que o pessoal está entrando aí. Gostaria já de fazer a introdução, então. Querido Pedro Delaroli, violinista, músico, professor, é um prazer enorme, uma honra contar com a sua presença aqui nesse evento. Recital de hoje maravilhoso, muito feliz de poder usufruirmos todos desse repertório tocado dessa forma, com tanta generosidade, tanta musicalidade. Então, vou lhe dar a palavra e pode começar aqui, né, o bate-papo da forma que você quiser. E quem quiser falar alguma coisa, pode mandar no chat ou levantar a mãozinha que tem aí nas reações, lá embaixo do lado direito, e a gente vai conduzindo aqui o bate-papo. É com você, Pedro. Aira, muito obrigado mais uma vez, né, pelo convite. Poxa, e como eu falei para você anteriormente, me sinto lisonjeado e até realmente constrangido de estar no meio de tantas feras assim, né, nesse grupo tão seleto de grandes violinistas que você, assim como você, né? Então, realmente estou muito feliz de estar aqui presente com todos vocês e poder compartilhar, né? Compartilhar um pouquinho desse meu trabalho que, poxa, está sendo muito prazeroso, sabe? Descobrir peças, que nem essa do Giulio Bastiani, né? Foi um presente poder encontrar uma peça dessa que estava adormecida por tanto tempo, né? E falar sobre o repertório violinístico, que é tão necessário, é algo que ainda é pouco falado, é pouco difundido, e por isso mesmo levanto as mãos olha, bato palmas para você por estar fazendo essa divulgação tão importante para todos nós, né? Não só para o violino, mas para a música brasileira também, né? Que a gente tem muito material a ser levantado, a ser discutido, a ser trabalhado, e que, olha só, Rafael, se não fosse através desse trabalho aqui, desse seu evento, poxa, eu mesmo talvez não tivesse conhecido o Rafael como compositor, conheci ele como violinista, mas olha que, né, oportunidade brilhante de todos, uma belíssima peça, né? Então, pessoal, fiquem à vontade para a gente fazer um bate-papo aqui legal. Legal, Pedro. Isso realmente me chamou muita atenção quando você mandou o programa, né? Tudo bem que o Bastiani não nasceu no Brasil, mas tem uma trajetória, tem uma história aqui no Brasil, né? O Bruno Kiefer veio super novo, né? Totalmente integrado à cultura brasileira. Esse repertório que você escolheu é muito especial, e eu acho que principalmente por isso, né? De realmente resgatar essa música brasileira para violino solo. É muito importante, é muito necessário, porque o Brasil é um país imenso, com uma história incrível, uma cultura fantástica, e ainda conhecemos muito pouco, tanto do repertório para violino solo, quanto, né, do repertório em geral. Então é uma contribuição enorme, enorme mesmo. E, pois é, o Airan, você veja, ali no chat tem alguns alunos meus ali, estavam empolgadíssimos, estavam empolgados. Por quê? Porque é um repertório que eles desconheciam, né? Que não é tratado muitas das vezes, ou quase todas as vezes, nos conservatórios, nas escolas de música, né? A gente realmente ainda se prende muito ao tradicional, ao beabá, e ficamos nisso, né? Claro, por todas as dificuldades, por todos os, né, mas enfim, mas é um repertório que agrada
de qualquer faixa etária, agrada violinistas, não violinistas. Então, eu acho que a gente tem que fazer mais desses encontros. Com Cada vez certeza, mais. com certeza. Esse é um dos principais passos, né, Pedro, para a gente despertar esse interesse dos alunos em estudar esse repertório, ter o repertório vivo, né, sendo tocado. Então, é isso, porque se a gente não toma um cuidado especial com esse repertório, principalmente nosso, né? Imagina, o brasileiro fazendo um repertório brasileiro, né? Uma outra forma de identificação, de entrega. Então, se a gente não faz, as pessoas não conhecem. E aí os alunos não vão estudar, os outros professores também não vão ensinar e vai virando uma bola de neve. Agora, se alguém começa a tocar e os alunos ouvem, querem estudar aquilo, falam com o professor, isso faz toda a diferença. Aí vira, em vez de um ciclo vicioso, vira um ciclo virtuoso, né? É isso mesmo, muito bem colocado. E você veja, é um material riquíssimo, né? Técnico, artístico, é desafiador, é cheio de desafios como cordas duplas, pizzicato, harmônicos, acordes, enfim, é polifônico. A maioria das vezes, olha a peça do Giulio Bassiani, totalmente polifônica, né? Então, você veja, por que não difundir isso mais e por que não trabalhar isso em sala de aula, né? E porque todos nós temos a ganhar com isso, né? Como eu disse, não só os violinistas, mas a música brasileira, e a gente está muito por fazer, né? Ainda por construir tudo isso, né? Eu acho que nós estamos dando os primeiros passos e olha, assim como iniciativas brilhantes como a sua, é um passo muito certeiro, sem dúvida alguma. Que bom, Pedro. Maravilha. Vamos então abrir aqui a rodada. Jennifer já levantou a mãozinha. Jennifer, o microfone é todo seu. Fica à vontade. Cadê Boa você, noite. Jennifer? Olá, boa noite. Dá para me ouvir direito? Sim, sim. Boa noite. Ok. Nossa, eu só tenho elogios para a peça que você apresentou. Foi assim, todas são excelentes. Eu gostei de todas. Nunca tinha ouvido. Qual que você E gostou mais, Jennifer? eu gostei bastante da do Rafael. Olha aí, que beleza, hein? Inclusive, eu vou perguntar a respeito dela, que você comentou no chat, é, uma tessitura, a história que ela tem por trás, e eu queria saber como que foi o processo criativo na hora de você pensar a música na interpretação, na forma como você aplicou. Por exemplo, no Mozart, a gente às vezes pensa numa historinha por trás, para a gente deixar ela mais viva, né? Queria saber como foi essa Olha, forma criativa. Jennifer, eu acho que quando você tem o compositor por perto, não cria tantos problemas, porque você pode se comunicar com ele e tentar se aproximar das ideias que muitas das vezes não é o caso do Rafael, mas poderia ser ideias até utópicas, né? Muitas das vezes. Mas não é o caso nem de longe do Rafael, que ele é violinista e pé no chão, sabe muito bem o que ele queria. Então, esse primeiro contato foi feito com o compositor, o que já abreviou muito o meu trabalho, né? Porque eu pedi para ele deixar muito claro quais seriam as articulações que ele gostaria que fossem feitas, pedi para que ele também marcasse para mim os andamentos, embora eu tenha que confessar para você, eu não fui muito honesto na questão dos andamentos, já pedi desculpas para ele. Talvez uma próxima vez eu consiga. Ele gostaria que fosse mais andado, sabe? E eu sou um pouco, não sei, eu gosto das coisas, é aquela coisa, né? Se o Posício estivesse aqui, ele me chamar de tenorzinho italiano. Gosta daquela coisa de cantar, do lirismo, né? Então, aproveitei a peça do Rafael e puxei esse lado lírico, que a minha era muito forte, e eu também enxergava, de alguma forma, esse lirismo na peça dele, né? Então, eu fiquei devendo, talvez, um andamento um pouco mais andado, que a Rafael gostaria, mas as outras informações ficaram muito claras para mim,
justamente como já mencionei, pela facilidade do compositor, sabe, Jennifer? Então, não tive que ficar devagando com muitas ideias, filosofando, não. Ia direto ali, você gosta assim, gosta assado, e vamos resolver. Porque a música, por si mesmo, era muito clara, né? Do ponto de vista da narrativa. Ela tinha uma narrativa que tem começo, meio e fim. Então, isso já clareava muito as ideias, né? Então, foi por aí, Jennifer. Cadê você? Sumiu. Achei. Ok, muito obrigada. E realmente é um privilégio, né? A gente está em contato com o próprio compositor já para É, pegar a ideia mesmo. Muito obrigada. você é violinista, Jennifer? Sim, sou sim. Então, pega e começa a estudar esse repertório que vale muito a pena. Né? Vou querer. É você que acho que mencionou ali no chat, né? Que gostaria de tocar essa peça, né? Sim, sim. Legal, legal. Maravilha. Pedro, eu queria que você comentasse um pouquinho algo que, assim, eu vejo sempre, né, quando você fala da sua trajetória, que existe também essa admiração, né, esse carinho pelo nosso querido mestre, Paulo Bozzio, e a maior parte das peças de hoje, né, ou foram, né, ou composta por ele, ou em homenagem a ele, ou tem alguma história com ele, por exemplo, o Hernani, né, e queria que você falasse um pouquinho, né, dessa sua trajetória, da relação com esse grande violinista, professor, um mestre mesmo, né? Eu sempre falo para os meus alunos, é um mestre na maior acepção do termo, né? Como ser humano também, é uma pessoa que inspira a cada instante. Exatamente. Airan, eu faço das suas palavras as minhas, né? Eu até não, assim, se eu começo a falar muito do Paulo, eu começo a me emocionar. Então, daqui a pouco começa com os olhos rasos d'água, como ele diz, né? Mas, olha, Buzício é tudo para mim, foi e é minha grande fonte de inspiração. É, assim, amor à primeira vista, foi uma empatia total como ser humano, como violinista, como professor, como artista. Né? Eu não conhecia alguém mais artista do que o grande Bozizio. Não, realmente. E, pessoalmente, eu não conheci ninguém do calibre dele. Né? Para mim, é sem dúvida dos maiores, se não for o maior artista que esse país já produziu até então. Né? O toque violinístico é do mais refinado possível, né? De uma sutileza de interpretação, de um bom gosto infindável. Né? Então, eu não tenho, se eu for aqui, eu fico até amanhã falando de todas as N qualidades que eu enxergo. E como você também citou, é um ser humano acima de tudo, né? É um mestre completo, né? Como já mencionei, até naquela homenagem, eu não me lembro se você estava naquela homenagem, né, que foi feita para ele, mas ele é o artista completo, né? É o grande violinista, é o grande professor. Né? Oh, alguém falou alguma coisa aí? Acho que foi um microfone que estava aberto sem querer. Enfim, então o pouco que eu sou, eu devo tudo a ele, que ele me pegou praticamente do zero. Meu primeiro professor foi o Dario Sotelo, que me levou até mais ou menos o concerto de Bach em Lá menor. Eu estava começando o Haydn. E dali em diante tive a felicidade de estudar com Paulo por mais de 10 anos, ininterruptos. Então, imagine, eu fiz todos os concertos com ele, os grandes e importantes concertos, e fiz a joia, que infelizmente cada dia se perde mais, que é a música de câmara, que é violino e piano, que são as sonatas, que eu tive nesse prazer incomensurável de poder conhecer o Paulo no seu mais íntimo do ser, que é assim como a gente conhece nessas grandes músicas, né, onde o artista consegue se expressar na sua totalidade. E eu via isso acontecer do meu lado. Né? Eu presenciava cada frase, cada portamento. Então, para mim, olha, eu fui um privilegiado, realmente. A fonte de inspiração infinita, né? Infinita. Realmente. Até os dias de hoje.
e ainda cada vez mais, que ele está né, mesmo com essa pandemia, ele se dizia que não era conhecedor disso daqui, de repente as coisas acabaram acontecendo, e ele está aí cada vez mais presente, né, nas mídias sociais e mostrando todo esse vasto conhecimento que eu não conheço ninguém que chegue aos pés dele. O mínimo. Além de uma memória inacreditável, né, Pedro? A memória... elefante, a memória de elefante. Aquilo ali. Não sei de onde ele consegue. Né? É inacreditável, muito bom. É. Gente, repetindo, quem quiser fazer qualquer pergunta pode escrever no chat se tiver com vergonha, ou melhor ainda, abrir o microfone, levantar a mãozinha que tem aí, fiquem super à vontade, aproveitem aqui o Pedro. A gente pode falar sobre repertório do violino, sobre ensino do violino, sobre trajetória, possibilidades, técnica. Acho que é o momento assim de aproveitar. Ou qualquer outra coisa. que vocês gostarem. Vamos bater papo. Enquanto o pessoal vai perdendo a timidez aí, e podem abrir o vídeo também, quem tiver com o vídeo fechado aí, para a festa, para a gente se ver. Pedro, me fala um pouquinho sobre como que você vê, né? Você que já há vários anos ensina violino, né? Tem, além da performance, essa dedicação também à pedagogia do instrumento, né? Que é um outro mundo, né? Eles dialogam, com certeza, mas a gente precisa se dedicar também ao ensino, para fazer isso com responsabilidade. Me diz um pouquinho como é que você vê isso, tanto no seu dia a dia, né? Na sua lida com os alunos, quanto ao longo desses anos, né? Desde quando você vem como aluno até hoje, o que você vê no Brasil, né? Na questão do cenário, do ensino do violino? Puxa, Irã, olha, bom, primeiro só complementando, senão fica faltando. Eu mencionei que esse repertório poderia ser aplicado nas escolas, blá, 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 e você vai perguntar, mas você não faz isso com seus alunos? Muitas das vezes a gente é um pouco não, a gente é bastante engessado, dependendo de onde a gente trabalha, né? Porque não existe ainda um conteúdo programático voltado exclusivamente ou que possa estar suprindo mesmo, né, todos os momentos evolutivos dos violinistas. E por isso mesmo, muitas das vezes, o repertório, não só o repertório solo para violino, mas assim como o repertório brasileiro, acaba ficando deficiente em escolas e conservatórios, né? Então, como eu falei, ainda a gente tem muito por fazer, né, e construir para que a gente possa estar inserindo isso, de fato e definitivamente, nas escolas, onde isso passará a ser tão corriqueiro como os concertos de Mozart ou as peças de Bach. Né? Bem, agora, eu não sei se é bem por aí que você fez uma colocação bastante abrangente, eu não sei se é por aí que você quer que eu vá. Se não for, você me puxa de volta. Né? Mas a primeira coisa, enquanto você falava sobre essa trajetória do ensino de música ou do ensino do violino, desde quando eu comecei até hoje, uma primeira coisa que me ocorreu foi a diferença, né, de mundo que a gente tinha. Eu tenho 47 anos, então já estou velhinho. Para muitos alunos meus, eu falo, imagine, esses dias eu até brinquei com um aluno, falei, senhora, eu estou com 68 anos. É mesmo, professor? Achei que você tivesse mais, porque a relação de tempo de quando o aluno tem 14, 12 anos é muito diferente de quando a gente tem 35, 42, fica mais próximo, né? Essa é muito longe. Enfim, eu me dei mal nessa minha brincadeira. Mas, você veja, era um mundo muito diferente, onde eu estava inserido, né? Era um mundo onde as coisas eram muito difíceis, e eu quero dizer difíceis material. Imagine, quando comprei minha primeira fita VHS do Heifetz,
daquele branco e preto, daquele que ele dá um recital em branco e preto ainda, né? Eu me lembro que eu fiz uma festa, chamei todos os meus amigos, e ficamos ali, almoçamos, conversamos, e depois o grande momento era ouvir e assistir o Heifetz, talvez para muitos ali, no interior de São Paulo, de onde eu venho, que é Tatuí, pela primeira vez. Pela primeira vez. Imagine. Né? O que eu quero dizer com isso? Que hoje o acesso à informação, se você quiser ver, sei lá quem, quer ver Menuhin, Oistrakh, quer ver, sei lá, violinistas atuais, Wangeron, qualquer um, é só um clique e você tem acesso a essa informação. E o que me deixa, muitas das vezes, decepcionado é que, na maioria das vezes, esses alunos ainda não conseguem usufruir de tudo isso, né? E trazer isso para o seu cotidiano. Quer dizer, como eu te disse, as informações eram muito mais limitadas, o acesso às partituras era uma coisa que você tinha uma vez por ano, lá em Curitiba, no encontro que ocorria uma vez por ano, e que tinha lá um distribuidor da Schott, alguma coisa, e a gente, com muito sacrifício, juntava um dinheirinho e comprava uma partitura. Hoje não, você tem acesso à partitura, acesso a vídeos, acesso a informações, a aulas, etc. Tal. Melhorou o nível de lá para cá? Sim, melhorou muito. Mas eu diria para você que, infelizmente, nem todos sabem ainda tirar proveito desse encontro magnífico que nós estamos tendo, né? Cada um na sua casa, e podendo se conectar. Essa conexão é demais importante para a vida do violinista, porque ele pode, nesse momento, saber o que está acontecendo lá em Paris, saber o que está acontecendo de mais moderno lá na Rússia, coisas que antigamente você tinha que pegar um avião, teria que passar alguns meses ou anos em determinados países para que você pudesse interagir com aquilo, absorver aquilo. Hoje em dia, não. É muito fácil e acaba-se não se aproveitando toda essa facilidade, até que muitas das vezes menosprezando. Porque muitas das vezes eu falo para os meus alunos, me cite 3 ou 4 nomes de grandes violinistas. Eu consigo, na melhor das hipóteses, 1 ou 2 violinistas apenas. Eu pergunto para os meus alunos, me cite nome de 4, 5 peças de violino que vocês gostariam de tocar um dia na sua vida. Ainda continua 1 ou 2 peças, né? Ou Primavera de Vivaldi. Estou falando de alunos, né, que estão em nível iniciante a médio, não estou falando de alunos avançados. Esses alunos avançados, eles já sabem muito bem o que querem, então eles vão em busca, né? Mas esse acesso imediato, muitas das vezes, eles são extremamente limitados ainda. Então, não sei se era por aí, mas era quase que um parêntese enorme que eu gostaria de fazer em relação ao que eu vivi e o que nós vivemos nos dias de hoje. Excelente, Pedro. Eu acho que era por aí mesmo, para a gente poder compreender, né, através desse contraste, porque é aquilo, a gente vai vivendo a nossa vida e tudo que a gente vive, a gente acha que é o normal, né? A gente já está acostumado com aquela dinâmica, com o computador, com o celular, e a gente não tem a dimensão de outras diferenças, por exemplo, esse processo, né, de ter tudo tão acessível. E às vezes é por isso, por estar tão acessível, tão óbvio, que as pessoas não veem, né, não valorizam, não porque simplesmente não dão valor, mas não valorizam porque não conseguem prestar, não conseguem entender o quão valioso é isso tudo. Né? Imagina, eu comecei a estudar violino em 2002 e não tinha essa coisa da internet com YouTube, com vídeo. Era assim, quase impossível pensar em assistir. Eu lembro, no Festival de Juiz de Fora, em 2004, um amigo trouxe um MP3 do Menuhin tocando a chacona. Eu peguei aquilo e fiquei ouvindo durante 6 meses, porque eu não conseguia ouvir quase nada do Menuhin, ainda mais a chacona. Então, assim, realmente ter a dinâmica do contraste, né? E isso dialoga totalmente com fazer musical também, né? Uma coisa que me chamou muita atenção no repertório de hoje é que, mesmo com violino solo, você conseguiu muitos contrastes diferentes.
né, de sonoridades, de articulação, de andamentos, e eu acho que é isso que traz o espectador, né, o aluno, o próprio profissional, fazer para tão próximo da peça. A peça está ali viva, ela está se transformando, ela não é algo monótono, parado. Né? Obrigado pelas reflexões, excelente. Temos aqui 3 perguntinhas no chat e o Roberto levantou a mãozinha. Vamos lá, primeira pergunta. Gostaria de saber a sua trajetória, né, Pedro, no violino, e também como surgiu esse interesse em obras que não são comuns e também novas. Depois tem o Johnny. Gostaria de saber sobre o estudo do violino, qual a forma que você acha mais eficaz para o estudo completo? O que você acha que tem que ter para que um estudo seja completo e eficaz? E por último, o Marcelo comentou que numa edição anterior da Semana do Violino, o violinista Adoniran Reis falou sobre um concerto para violino e orquestra perdido, que teria sido composto por Manuel Joaquim de Macedo. Você tem essa curiosidade de buscar concertos para violino e orquestra compostos por compositores brasileiros? Legal. Bom, sobre a minha trajetória no violino, eu parcialmente já falei, né? Então, nós temos isso até que horas para falar, Airan? Podemos levar isso? Sim, a gente foi até 9h30 ontem, eu acho que foi um tempo então bom. tá bom. Okay. Então, veja bem, eu já falei parcialmente da minha trajetória no violino, depois eu teve outros momentos menos importantes que eu acho que não vem o caso de citá-los aqui. Eu acho que o principal foi realmente a minha formação total, vocês já conhecem, vem do grande mestre Paulo Bozizzi, né? E por esses anos todos que eu tive essa convivência com ele. Bem, a forma como você estudo completo, onde você acha que tem que ter para que um estudo seja completo, eficaz. Poxa, um estudo completo. Legal. Bem, é a Jennifer, né, que está perguntando isso, correto? Jennifer? Eu acho que foi o Johnny. Esse do estudo completo foi o Johnny. Gostaria de saber qual a forma que você acha que mais fica... Essa mesma é a primeira pergunta, né? A Jennifer fez a primeira, sobre a sua trajetória, e depois o Johnny fez sobre... Então não respondi da Jennifer. Também como surgiu esse interesse em obras que não são comuns. O Jennifer surgiu da seguinte forma, a gente vai se cansando das mesmas coisas, sabe? Sempre aquele... tudo bem, então, os grandes, na maioria das vezes, a gente tem que estar se reinventando, né? Puxa, eu dou aulas, muitas das vezes, 2 ou 3 vezes por dia do mesmo concerto, né? Então, você sai dali, você precisa arejar um pouco sua cabeça. E por isso mesmo, se você vai procurar no repertório tradicional, você acaba resbalando nos mesmos compositores sempre, né? Ou no mesmo repertório sempre. Então, essa busca se deu mais porque eu precisava de um fôlego, precisava de conhecer coisas novas e tornar essas coisas, não só por ser novo, que é bom, né? Mas eu acabei me deparando com coisas novas e muito, muito interessante do ponto de vista violinístico e do ponto de vista artístico, né? Então, você há de concordar comigo que nem sempre os melhores livros se encontram nas primeiras fileiras, não é assim? A mesma coisa acontece, muitas das vezes determinadas peças ficam ali adormecidas ou na obscuridade, até que então você se depare com ela possa encontrar alguém que se identifique com ela e possa trazer essa peça, essas obras com confiança para que outras pessoas também possam usufruir daquilo que estava encapsulado, né? Porque quando você pega uma peça solo, como assim o Irã falou, né, você tem que buscar
tem que buscar o que o violino possa te oferecer de melhor, né? Então, você tem que procurar cores, você tem que procurar matizar essas cores, você tem que procurar contrastes, né, contrastes de articulações e tentar se fazer entendido, né? Primeiro por você mesmo e depois, obviamente, pelo público, né? Então, acaba sendo muito prazeroso, porque é um trabalho que inicialmente solitário, individual, de busca, mas depois vai se ampliando e, olha, hoje nós estamos discutindo a respeito, estamos tendo essa oportunidade de discutir um repertório que, na maioria das vezes, garanto que a maioria de vocês desconhecia, né? Então, essa busca ela está cada vez se tornando mais prazerosa e pertinente, é necessário, sabe? Ainda mais nos dias de hoje, onde as informações são cada vez mais rápidas e mais acessíveis para todos. A gente tem que realmente resgatar, principalmente o repertório brasileiro, né, de violino solo. Você vai ver, olha, uma coisa, você veja, se você vai nas universidades, você vai nas bibliotecas, o que você encontra de material para violino solo de música brasileira? Você encontra um gato pingado aqui, um gato pingado acolá, e acabou. 2, 3 obras aqui. Isso estou falando de grandes universidades, hein? Uma obra acolá. Então, olha a urgência desse trabalho, né? É urgente que isso seja feito. Ainda mais nos dias de hoje. Ou então, na maioria das vezes, você encontra ainda tudo manuscrito. O que não é um problema para aqueles que estão avidamente interessados, mas é um problema para você introduzir para o aluno ou dar para um professor aplicar. Também não funciona, porque o professor vai precisar que aquele material esteja legível, precisar que aquele material já esteja, de alguma forma, experimentado. Quando falo experimentado, eu quero dizer, precisa ter sugestões de dedilhados, tem que ter sugestões até mesmo sugestões de estudos para que possa resolver eventuais problemas técnicos, né? Porque se você se depara com linguagens, muitas das vezes, tonal, outras das vezes atonal, modal, né? Acaba desanimando um primeiro contato. Se você não tem um trabalho já elaborado. Então, veja aí, é um trabalho que é de suma importância para a nossa classe violinística, né? E, bom, não sei, Jennifer, se eu respondi para você, eu sou meio prolixo, fico falando, dando volta. Eu gosto mais de escrever do que falar. Com certeza respondeu. Hã? Respondeu sim. Então, tá bom. Gostaria de saber sobre o estudo do violino. Professor, qual a forma que você acha mais eficaz para um estudo completo? Estudo completo, a gente fica até amanhã falando. O que você acha que tem que ter para que um estudo seja completo e eficaz? Completo e eficaz? Olha, Johnny, não sei, vou tentar mais ser bastante sucinto nisso daí, senão a gente fica cheio de delongas nessa história toda, ainda mais eu. Mas, uma vez eu perguntei a um grande violinista, era o Guido Creme, eu era jovem, assim que nem você. Eu perguntei para ele, depois que ele terminou o concerto, foi um belíssimo concerto ali no Teatro Municipal de São Paulo, e eu fui lá para tentar um autógrafo com ele, e todo jovem quer saber qual é o segredo de se tocar o violino, né? Onde está o segredo de Paganini, né? A caixa de Pandora, aquela coisa toda. Eu perguntei para ele, nem me lembro como que eu me referi a ele, enfim, qual o segredo para ser um grande violinista? Ele me respondeu, são 3 coisas, disciplina, disciplina e disciplina. Eu levei um choque, fiquei assustado com aquela colocação dele, eu esperava qualquer outra coisa, que ele fosse me dar alguns exercícios, ou sei lá, não.
eu fui para casa e, aos poucos, eu fui entendendo o que ele queria dizer com disciplina, disciplina e disciplina. Porque tudo se resume a isso. Não só no violino, mas em qualquer coisa que você for fazer, para ter um estudo completo e eficaz, só através da disciplina, né? E a disciplina, ela não cai de graça, você tem que correr atrás dela, você tem que se esforçar para ter. Se você já não nasceu com ela, que é o meu caso, o caso de tantos outros, você tem que se esforçar para, sabe, todos os dias recomeçar a sua técnica praticamente do zero, você recomeçar, ter a coragem de se olhar para o espelho e falar assim, sou desafinado, preciso melhorar, né? Ter essa coragem, que é muito importante, porque senão a gente passa de um pressuposto que o que a gente aprendeu ontem ou no mês passado ainda está com a gente. Não, isso se perde, isso vira fumacinha facinho, né? Então, é aquela busca diária, é aquela busca incansável de uma utópica perfeição, né? Não existe perfeição, mas a gente tem que lutar para chegar pelo menos próximo disso, né? Então, não pode nunca se nivelar por baixo e nunca pode esquecer de vista que a disciplina é que vai nos levar a ter um resultado de estudos organizado, centrado, com objetivos. E, quer dizer, o que nos organiza, sem dúvida alguma, em qualquer coisa que a gente for fazer, é a disciplina, tá? Então, busque esse caminho que seus estudos vão ter uma eficácia, pode ter certeza. Outra. Tá bom, Johnny? É por aí? Johnny, acho que já foi embora. Ah, não, tá aqui o Johnny. Bem, se não foi, Johnny, depois você me avisa. Fala, Airan. Né, ele respondeu no chat aqui. Gostou bastante. Gostou. Queria comentar uma coisinha, Pedro, sobre essa questão da disciplina que você falou, né? É muito interessante, né, como é através dessa disciplina que realmente a gente vai descobrindo como que é o nosso melhor estudo, né? E isso vai se transformando ao longo do tempo. Então, assim, não tem uma fórmula de bolo, não tem uma forminha Exatamente. Que você fala, estude dessa forma, e a pessoa vai render, vai desenvolver, né? Eu sempre falo com os meus alunos, a relação com a música, a relação com o instrumento é uma filosofia de vida. Você vai se descobrindo mais, vai se entendendo cada vez mais, é um autoconhecimento, e esse é que é o barato, né? É fazer isso todo dia, você tem que sentir aquela vontade de estar se descobrindo mais a cada dia, seja através do instrumento, seja através da música. E aí você vai entendendo como é que você vai estudar melhor. Você vai acordar no tal dia, sentir, hoje eu acordei sentindo isso e isso, então eu vou pegar um instrumento e a melhor forma de estudar hoje, de render, vai ser dessa forma. No outro dia é completamente diferente. Você não vai começar com corda solta, com sonoridade, você vai começar, sei lá, com a afinação, com o repertório. Pois é, o Paulo mesmo disse isso, né? Ele disse, olha, não crie mais vícios, não crie muletas, não crie muletas, não amuletos. Não crie muletas, né? Muletas, quem não conhece, os velhinhos usavam muletas, né? Eu já estou quase lá. Enfim, o que são essas muletas? É justamente isso que a Irã acabou de citar. Todo dia começar, eu só consigo tocar o concerto de Mendelssohn se eu fizer escalas 3/8, todas as escalas 3/8. Não, você vai criar mais um empecilho ainda na sua vida, porque cada dia vai ser diferente e você precisa estar se renovando todos os dias. Então, realmente, variar e saber que cada dia você vai se descobrir novamente uma necessidade ou uma qualidade vai surgir naquele momento, é a melhor coisa da vida, porque senão fica realmente maçante. Aquela história, eu já tentei várias vezes também, como você falou, fazer um cronograma com os alunos, sentar, você vai fazer isso, não dá certo, porque a gente muda, como o Airan acabou de falar, cada dia a gente acorda de um jeito e tem uma realidade diferente, tem uma disposição diferente, né? Mas lembrando também do Paulo, o Paulo divide o estudo de violino em 3 grandes áreas, que é importante a gente lembrar, né? A técnica básica, que
o que corresponde aos mecanismos, que corresponde aos relacionamentos de dedos simples ou diatônicos, que corresponde a escalas e arpejos. Depois ele diz, olha, nós temos um meio termo aí dessa história toda, que são os estudos. Né? Então, temos a técnica básica, tem os estudos que, aí sim, são os estudos de Dont, de Kreutzer, de Mazar, etc., que fazem o quê? Fazem a ponte entre o técnico e a música. Né? Os estudos sempre têm um quê, tem um approach, tem uma coisa específica da técnica e depois, mas dentro de uma moldura que a gente pode chamar uma moldura que nos remete a peças do repertório, etc. E tal, né? E que já é mais um pouco prazeroso do que simplesmente a técnica por si só, que nós já mencionamos. E, por terceiro, o repertório. Agora, o que o Paulo e eu também insisto, a gente não pode andar com uma perna mais comprida do que a outra. Né? Nós precisamos andar com tudo junto. Então, não adianta, Johnny, se você quer, eu estou com deficiência aqui, eu só vou fazer um mês só de Ceft. Não vai dar certo. Você tem que, paralelamente, estar agregando esses estudos e não deixar as outras 3 grandes áreas de fora. Né? Então, equilibrar essas 3 grandes áreas é de suma importância para que também você tenha um resultado qualitativo e eficaz nos seus estudos. Não é por aí, Era? Com certeza, Pedro, é isso mesmo. Tem até uma frase que o professor Paulo sempre fala. É importante você ter o seu estudo organizado, aquilo que você faz, né, todo dia, mas é importante você ter variação. Só é possível ter variação se você tem um estudo bem organizado. Né? Então, é encontrar realmente como é que o seu estudo vai se construindo para, a partir dele, você fazer essas variações, né? E se tornar, de certa forma, o que todo professor de violino quer, né, Pedro? O violinista se tornar, o aluno de violino se tornar autônomo. Né? Autossuficiente, né? Autossuficiente. Exato. Isso mesmo. Legal. Tem a outra pergunta do Marcelo sobre ele citou aqui, né, que o Adoniran fez a pesquisa sobre os concertos compostos pelo Manuel Joaquim de Macedo, e se você tem curiosidade de buscar concertos para violino e orquestra compostos por brasileiros. Olha, honestamente, no momento eu não tenho interesse. Né? Eu tô nessa vibe, nesse interesse aqui de peças para violino solo, e se vocês souberem e puderem me ajudar, eu estou muito interessado nisso mesmo. Essa daí é o que eu estou curtindo de fazer nesse momento. Mesmo porque um concerto para orquestra, assim, por exemplo, que nem do Macedo, são obras gigantescas, são obras enormes, que demandam um trabalho também monumental, né? E possivelmente, dificilmente será executado no Brasil, sabe? Se for uma vez só, você tem um trabalho enorme para resolver. Vamos supor que eu venha a estudar esse concerto e vá. Você levanta, você toca uma vez só, nunca mais. E precisa sempre da bendita orquestra, né? E do maestro ainda. Então, no caso do violino solo, é só você, é menos problema, é você com você mesmo, já é um problemão, você com você mesmo. Agora, imagine, né? Não, para mim é muito trabalho, não vai funcionar, viu, Marcelo? Não vai dar para mim, é muito para minha cabeça. Para jovens assim como nem você, para mim não dá. Excelente, Pedro, muito bom. E realmente, assim, independente de ser um repertório novo, né, Pedro, o mais gostoso é quando a gente consegue realizar a obra, né? Então, assim, o fato da gente fazer o repertório solo é muito gostoso, música de câmara ainda mais gostoso, né? Quando a telepatia acontece, você vê que é possível a telepatia acontecer. Você está num quarteto de cordas, num duo com piano. Exatamente, você falou, usar a palavra certa, é telepatia. Você não sabe nem como aconteceu, mas aconteceu, né? Você fala, não é possível. Uau! Como foi possível? É telepático, só pode ser.
Perfeito. A Thaís pergunta também. Primeiramente, gostaria de parabenizar e agradecer o Pedro pelo concerto belíssimo e gostaria de Valeu. perguntar quais aparelhos foram utilizados para a gravação. O som estava muito bom. Ó, antes do Pedro responder sobre os aparelhos, eu gostaria de pontuar que o som dele já, naturalmente, já é maravilhoso. Ah, Irã, para, que senão acaba acreditando, hein? Ó, foi, bom, foi primeiro nesse meu celular, que é um iPhone, e aí eu tenho um microfone que eu acabei, olha, da Sony. Eu não entendo nada de tecnologia, mas aqui me indicaram, eu acabei colocando esse microfone, né? Assim, e foi feita a captação através disso daqui. E aquela coisa que eu brinquei com as notas sombrias, que tinha aquela. Não sei se vocês repararam, mas é coisa de gente meio atordoado, assim, que nem eu. Mas tinha as notas sombrias, tinha umas sombras ali na iluminação, que foram propositais. Então, aquela iluminação foi uma bela de uma escada que eu coloquei aqui no quarto do meu filho, uma bela de uma escada com uma lâmpada pendurada, simplesmente ali, jogada ali em cima, e minha esposa louca por estar num quarto apertado, tendo que gravar aquele negócio, né? E não foi uma vez, tivemos que gravar 3, se vocês forem ver, tem troca de câmera. Foi feito com o meu celular, deixava um celular muitas vezes fixo, depois o do meu filho ficava num outro ângulo e minha esposa ficava meio que fazendo umas coisas assim para dar um certo movimento, senão fica um pouco estático demais. Como eu passei o ano todo, desculpe, eu acho que eu estou berrando, né? Sempre estou gritando, né? Me perdoem, vou tentar baixar o tom. O ano passado, já passamos o ano todo de pandemia gravando vídeos para os USP, gravando vídeo para Jundiaí, gravando vídeo não sei para quem mais. Então, eu cansei um pouco daquela coisa estática. Eu quis dar um certo movimento através dessas brincadeirinhas de celulares. Eu acho que ficou razoável, né, Irã? Não sei. Assim, não ficou uma coisa muito séria, mas ficou mais descontraído. Não, ficou excelente. Não ficou profissa, mas também não teria capacidade de fazer. Não, ficou muito bom esse contraste de novo, né? A questão do contraste foi excelente. Você ter vários enquadramentos e fundos diferentes também, né? Tem um momento que você está ali com o piano ao fundo, tem outro momento que você está com a parede preta atrás. A parede preta, esqueci. A parede preta eu comprei um pano, porque eu tive que fazer uma gravação ano passado da Sonata de Beethoven, segundo movimento da Sonata 6 de Beethoven, com a Karen Fernandes, que é uma pianista, e ela estava na casa dela e eu aqui. Só que ela gravou, o piano não se encontra, na casa dela estava desafinado. Então ela foi até um estúdio e gravou sozinha. Como era pandemia, não podia tocar junto. Então, para simular o estúdio, eu fui lá, comprei um retalho de pano preto, pendurei na parede do meu filho e ficou pano preto, os celulares, mais a escada e a lâmpada, assim. Mas, assim, foi uma gambiarra das boas, mas funcionou. E aí eu apliquei também para as notas sombrias e apliquei também, acho que foi uma outra peça que eu gravei. Foi do Rafael, eu gravei também assim, com fundo preto. Excelente, muito bom. Detalhes técnicos da produção. Detalhes técnicos, a superprodução. O Pedro Assunção pergunta aqui, eu não sei se eu entendi muito bem. Se o Pedro ainda estiver aí, explique-nos com detalhes sobre a técnica o qual o senhor tem em relação ao arco e ao vibrato. Falar um pouquinho, talvez, né, da condução do arco e do vibrato. Olha, eu achei que, Airan, alguma coisa, já vou perguntar para você de antemão, me assistindo agora, eu achei que o vídeo estava um pouquinho lento, que o vibrato parecia, não condizia com o que eu tinha gravado. Não sei se foi a internet ou se foi para todos, até se alguém depois puder escrever aqui no chat, pelo menos eu percebi que a gente é muito ligado a isso, né? Sim. Senti que estavam, talvez seja a internet ou a primeira transmissão, né? Não sei, eu senti isso, mas acho que não tem nada a ver com a pergunta do Pedro. Pedrão, pô, cara, não tem muito o que falar, não. O que eu poderia estar falando, Airan? Um detalhe sobre a técnica. Talvez sobre sobre o vibrato, né? Que existem diferenças de vibrato mesmo, né? E que o mesmo violinista, ele não tem sempre o mesmo vibrato.
né? A gente tem que conseguir escolher, como o Galamian fala mesmo, né? O acervo violinístico é para a gente poder escolher e utilizar o nosso gosto, e não para a gente treinar e fazer só aquilo, né? Eu me lembro também que tem muitos violinistas que parece que está no 220, né? Liga o vibrato ali e não para mais, né? Não, o vibrato ele tem que ser é que nem roupa, em cada ocasião você vai usar um determinado tipo de vibrato, né? E falando um pouquinho da coisa mais técnica não, mas talvez nem todos conheçam, mas existe. O Pedro, acho que nós nunca falamos sobre esse assunto, talvez outros sim, mas existe duas formas mecânicas de se fazer o vibrato, né? Por assim dizer, que é o vibrato de pulso, que não é bem pulso, né? É mais vibrato de mão, mas ficou twist em inglês, e tradução também ficou como pulso, mas é a mão que vibra, o pulso não faz nada, né? Então, o vibrato de mão seria o correto. Né? Vibrato de mão e o vibrato de braço. Eu, mais uma vez, voltando lá naquela história da minha fonte inesgotável de inspiração, eu queria imitar sempre, o aluno sempre assim, né? Pelo menos quando está começando, tinha 11 anos na época, tinha 12 anos na época, eu queria imitar o vibrato do Bozzisi. O vibrato do Bozzisi é o mais belo que eu conheço. Então, era aquele vibrato de pulso, e o meu era de braço, que contrariava um pouco a minha natureza, porque sou baixinho e gordinho. Geralmente, os baixinhos e gordinhos têm um vibrato de mão, né? E eu não, eu tinha vibrato de braço, né? E eu queria ter o vibrato de pulso de tudo que é jeito. Eu acabei tendo os dois. Então, na maioria das vezes, eu estou em cordas duplas, eu não consigo fazer o vibrato de pulso, né? Mas eu consigo fazer de braço. Então, o que eu acho que é até bom, porque o vibrato de braço ele tem uma amplitude um pouco maior. Ele tendo essa amplitude maior, ele consegue vibrar as duas com um pouco mais de intensidade, por assim dizer, né? E uniformidade. O vibrato de pulso, na maioria das vezes, ele é muito mais expressivo, ele consegue ser muito mais intenso no cantabile, no lirismo, né? E eu consigo, não sei se bem, mas fazer os dois, né? Mas a minha natureza é o vibrato, nasci com o vibrato de braço, contrariando, né, o meu biotipo. Então, essa é a questão do vibrato. Agora, claro que nem o Airan falou, cada momento você deve usar apropriadamente um vibrato e não simplesmente vibrar o tempo todo. E lembrando o que o Flash diz, né? Muitas das vezes, uma nota sem vibrato é mais expressiva ainda do que uma nota cheia de vibrato. Vale a pena. Vale a pena a gente... Como condimentos, né, Pedro? Usar os temperos sempre com um bom gosto. Nunca como uma regra. Exato, perfeito. Excelente. Olha, o Johnny fez mais uma pergunta, mas antes do Johnny, que já vai ser a segunda pergunta, vamos abrir o microfone aqui para o Roberto, que está com a mãozinha levantada, e depois para o Isaac. Oi, boa noite. Oi, Robertão. Queria dar aí os parabéns aí pelo recital, tava bonito pra caramba. Eu sou o Roberton, sou aluno do Pedro atualmente. Eu gostaria de falar sobre, acho que 3 pontos que acabaram se ligando. Sobre a mídia, né, que é fácil hoje em dia, tem muito acesso e tal. Como aluno, assim, eu lembro bem do meu começo, a primeira coisa que falam é, você vai começar a estudar violino, então você escuta muito violino. Você chega lá no YouTube e coloca violino. Você vai dar de cara com o Pellman. Você vai passar pelo menos 1 ano com o Pellman e o que ele toca, e vendo aquele som dele. E o algoritmo, né, que tem na internet, hoje tem no YouTube, hoje está virando um problema, né? Porque isso trava. Você não vai encontrar outras coisas se você não ir lá e escrever. Você só vai ver o Pellman, você só vai ver Vivaldi, as estações, e é isso aí. Então, isso hoje em dia é um grande problema já. Eles não... vamos se dizer que daqui para frente é um negócio a se resolver na internet, né?
para você não sempre se dar com a mesma coisa. E aí o que acontece? Também tem o segundo ponto, que é o aluno novo, principalmente aquele que está chegando agora. Ele vai para a internet, está muito empolgado, vai ver pessoas tocando muito e pessoas que todo mundo venera. Sei lá, por exemplo, para mim, assim, Julian Hacklin. Você chega lá, tem masterclass dele. Aí tem masterclass do concerto que você está tocando. Aí você vai lá, olha, tenta gravar tudo na sua cabeça. Você fala, nossa, mas isso é incrível, isso é incrível, isso é incrível. E aí você chega na aula e seu professor, não, 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 o que você tá fazendo? Não, não, não. Então, assim, é aquela coisa da grama do vizinho é sempre mais verde, sabe? Você nessa hora, você não tá olhando a sua e vai ter essa contrariação. Então, o discernimento do aluno tem que ser muito grande. Para aluno novo, isso é muito complicado. Então, a tecnologia chega nesse ponto e atrapalha. Uma coisa que vocês não teriam antigamente, que você chegava, você tinha seu professor, você adorava ele, venerava ele, falava, meu, é isso, eu vou tocar assim. Poxa, Roberto, desculpe interromper, mas você colocou muito bem, cara. Muito obrigado. Vocês que me esclareceu. Olha, primeiro não sabia isso do YouTube, depois essa sua colocação, esse paralelo que você está fazendo, é muito legal mesmo. Realmente, por exemplo, a gente a gente venerava, né? E isso muda tudo. Isso Muda realmente tudo. Muda tudo, cara. Realmente, eu não tinha enxergado por esse ângulo. Não é, Irã? Ou alguém que queira comentar isso? Sim, com certeza. Tem essa inspiração, né, que é totalmente diferente da gente estar ali respirando o mesmo ar que a pessoa, de frente para a pessoa. Isso realmente faz muita diferença. E às vezes até por ter também essa quantidade enorme de informação hoje, até quando o aluno está perto do professor, às vezes ele também não está tão aberto para se inspirar tanto quanto a gente se inspirava, né, Pedro? Exatamente. Que era a chance de ouvir outro violinista era ali. A gente não tinha outra chance. Exatamente. Não tinha me atentado a isso, mas exato, era isso mesmo, era a única oportunidade, e você me fez lembrar aquela coisa de música de câmara que eu fazia com o Paulo, né? Ali, você tinha que estar assim, com os olhos esbugalhados, porque você não podia perder nada, porque se perdesse, não voltava. Você não tinha um celular para gravar, você não tinha uma câmera para gravar, ou você aprendia ali, naquela aula, ou aula que vem, meu filho, já era outro material, esqueça, nunca mais. Me recordei, eu estudei a Sonata 10 com o Paulo. Hoje, o maior desejo que eu tenho é de reestudar isso novamente com ele, porque todos aqueles detalhes, todas aquelas informações, metade daquilo já ficou esquecido da minha cabeça. Né? E a gente não tinha outra chance, era única. Exato. É um outro mundo. Realmente, nós vivemos em outros tempos, não tem paralelos, não tem comparação, não tem nada. E esse dado dos números do YouTube, eu não fazia a menor ideia que isso existisse. É a bolha, a famosa bolha, né? Os algoritmos vão isolando todo mundo, cada vez você vê mais daquilo. Realmente. Não sabia. Legal. Roberton, quer comentar mais alguma coisinha? É isso. O terceiro ponto é que é realmente aquela coisa do discernimento leva o aluno ser ele mesmo, né? Que você tem que se inspirar na pessoa que está ali, que está te ensinando, mas no fim das contas não é nem com ela que você vai se parecer, né? Você tem que se descobrir e tentar transparecer quem você é mesmo. Então é os 3 pontos que vocês chegaram assim, que era no começo ia dar tudo ia colidir aí mesmo. Mas legal, perfeito. Né? Obrigado aí. Valeu. Agora o Isaac, depois a Jennifer. Beleza, eu não sei se está me ouvindo, Beleza, então, maestro, puxa vida, que satisfação rever o senhor, viu, mestre? Eu queria primeiro parabenizar o senhor pelo trabalho, puxa. Eu fui aluno do professor Vanderlei em Tatuí, Aires, e de vez em quando o mestre Pedro, ele é o Pedrinho, né? Tão carinhosamente chamava lá no conservatório, só dava aula com os top lá, né? Então o pessoal que estava começando, né? Que era o meu caso lá, a gente só tinha direito de masterclass, né? E eu entendo bem quando o senhor fala isso, né? Da situação da gente até chegar a venerar, né? O nosso professor. E eu lembro muito bem que era muito disputado assim o masterclass com o senhor, né? Com Pozzi, então ele ia uma vez só por ano, se eu não estava enganada, né? Nossa, o pessoal quase saía no tapa lá para poder ter aula com ele, né?
era muito bom aquela época lá. Mas eu queria parabenizar o senhor e falar assim da peça, né? Eu acho tão interessante isso daí, essa iniciativa que o senhor está tendo, porque eu acredito que deve ser muito bacana, assim, né? Ele escreveu, mas acho que quando houve a criação de outro violinista, né? Ainda mais sendo o senhor, que a gente sabe, não é jogando confete, mas a gente sabe que o senhor é excelente profissional, excelente violinista, né? Tem um som maravilhoso, divino mesmo. Então, acho que a pessoa se sente realizada também, né? E saber que a peça dele produziu realmente aquilo que ele queria passar, né? Sim, Isaac. Isaac, bons tempos aquele, hein, Isaac? Verdade. Ah, bons tempos, boas lembranças, né? A gente se divertia muito ali, era uma grande família, né? Verdade, mestre. Uma cidadezinha pequenininha, todo mundo se conhecia, e a gente tinha essa coisa, né, de se ajudar, e assim, um entrava na sala do outro, ouvia, Isso. entrava ali na sala da Helena, que era pianista. Nossa. Assim, você queria tocar com piano, Airan? Era só você sair da sua sala, entrar em outra sala, você tinha uma pianista do mais alto calibre que você possa imaginar, Verdade. que é a Helena Sheffield, que é a mãe do violinista aqui. Hoje ela está lá tá no Sul. Mas é assim, uma pianista excepcional. Então, a gente tinha umas facilidades inacreditáveis naquela época, né, Isaac? Verdade. Verdade, mestre. E o Buzizi, então, é que nem você falou, era tudo disputado à tapa, né? As pessoas faziam fila para assistir o masterclass dele, né? E era um espetáculo, né? Porque as pessoas era aberto, então todos iam lá, podiam ver, assistir às aulas, participar. Era o nosso hype. Exato, exatamente. E continua sendo, né? Continua. Agora, eu não sei se eu entendi bem a sua colocação a respeito do compositor, né? Eu espero que ele tenha ficado satisfeito, viu, Isaac? Sim, eu falo assim, eu me coloquei no lugar dele, né? Não só do Rafael, mas, meu Deus, eu falo, né? Me coloquei no lugar assim. Vamos supor que eu escrevi uma peça, né? E mesmo eu sendo violinista, eu toco aquela peça, mas, poxa vida, acho que a sensação que eu tenho de ouvir um outro professor, né? Ou de um outro mestre, não que eu seja professor, mas, né? De uma pessoa realmente com um gabarito como o do senhor, eu acho que a pessoa ela se sente realizada, né? O autor, no caso, o Rafael, o próprio Paulo Buzizi, né? Acho que a emoção que ele sente, assim, de estar vendo a peça que ele escreveu, né? A coisa que ele gerou, que ele criou, deve ser uma sensação muito bacana deles, né? Também, né? É muito bacana e a gente fica muito agradecido deles escreverem, né, para o instrumento, escreverem música brasileira para o violino, né? Não é, Airan? Com certeza, com certeza. Inclusive, falando do Rafael, a gente é super amigo já de muitos anos atrás, eu e o Rafa. Ah, é? A gente se conheceu em São João del Rei, que ele é de São João, né, natural de lá, e a gente se conheceu por lá, depois a gente se encontrou de novo no Rio. Quando ele foi estudar, eu estava fazendo mestrado com o professor Paulo. E o Rafa acabou de passar no concurso para músico em Brasília. Acho que é da Aeronáutica, abriu um monte de vaga, um monte de gente foi lá para Brasília. Isso, exato. E ele está no alojamento lá, então ele pediu desculpas, que ele não podia estar no celular, né? Não podia estar na internet, ele tinha que estar no alojamento a tal hora. Então ele mandou um abraço, agradeceu muito, ele me escreveu rapidinho pelo WhatsApp para agradecer muito. O Isaac também é da... Também. Eu acho que ele é general, major, alguma coisa assim. Por isso que ele pode acessar a internet. Exatamente, Aidan. Então ele sabe muito bem o que está passando o Rafael lá. Excelente, legal, Isaac. Quer complementar alguma coisa? Não, era só agradecer o mestre, né, Pedro, que pelo convite ele postou para nós, né? Falei, poxa vida, eu até brinquei com ele, né? Se eu não tivesse esse momento aí para poder estar assistindo essa peça, esse momento aqui de conversa, né? Que a gente está tendo aqui, eu ia me sentir péssimo pro resto da minha vida, né? Que é uma oportunidade única. Fazia muito tempo que eu não vi o mestre, né? E a última vez que eu fui, o senhor estava
tendo aula, o senhor estava dando aula lá em frente à Sala São Paulo, porque não tem tempão esperando, tem que pelo menos cumprimentar o mestre, fazia tempo que a gente não se via. É, isso mesmo. Mas que bom, só agradecer mesmo ao senhor pelo convite, né? E dar os parabéns pelo brilhante som que o senhor é que nem vinho. Quanto mais velho, o negócio vai ficando cada vez melhor, né? Adorei! Adorei! Maravilha. Obrigado, mestre. Legal. Valeu, Jennifer, Saque. abre o seu microfone aí, fica à vontade. Vou lá de novo. Me surgiu uma questionamento aqui em relação às peças. Como você procura, onde você procura essas peças e, assim, como eu também poderia procurar, como eu poderia achar e entrar em contato com esse mundo mágico que eu já achei incrível. Olha, Jennifer, como eu te disse, as pesquisas, eu acho que eu não te disse ainda, mas é uma pesquisa de vários anos, sabe? Assim, é uma busca, não diria uma pesquisa, mas é uma busca de vários anos. Você se encontra com um, se encontra com o outro, conversa com um, acaba te mostrando, te oferecendo determinadas peças, e você vai montando o seu acervo, sabe? Como eu falei, nas universidades ainda é muito precário, mas a gente está trabalhando para que isso venha ter seja diferente em breve. Ou seja, a ideia é, no futuro breve, a gente ter um catálogo de violino que a gente possa estar oferecendo isso, inclusive online, para que as pessoas possam estar acessando, acrescentando. A Irã, de repente, tem uma peça, falou, ele pode jogar lá, ou eu tenho mais uma, ou então, olha, eu acabei fazendo vamos chamar de revisão, né, de uma peça, de um trecho, eu posto lá e deixar acesso para todo mundo, né, porque é muito injusto nos dias de hoje você ter um site, por exemplo, que nem o IMSLP, todo mundo conhece, todo mundo acessa, né? E aí você vai procurar alguma peça brasileira? Não tem nada. Uma peça brasileira, digo, violino brasileiro, solo, nem pensar, né? Então, a gente nós estamos trabalhando para que esse acesso seja mais democrático e que contemple todo mundo, viu, Jennifer? Legal, vou estar aguardando esse momento. Sim, exato. E aproveitar também, né, Pedro, para o pessoal que está aí estudando, está na faculdade, está no conservatório, ficar próximo dos compositores, sejam os professores, né, das escolas de música, sejam os alunos, né, porque é isso também, a gente precisa estar próximo dos compositores até para eles saberem como escrever, né? O que o Pedro falou sobre fazer uma revisão numa partitura, né, isso é muito valioso. O compositor escreve, tem as ideias dele e ele traz para a gente, e aí dialoga. Como que isso aqui pode, né, vir à tona? O que dá para mudar? Como é que eu chego mais próximo do que está na minha mente? Esse tete-a-tete com o performance é muito importante, é muito, muito valioso. E realmente, nas universidades, nas escolas de música, a gente está próximo dos compositores, sejam os professores ou os alunos, a gente tem a oportunidade de, em última instância, criar junto, né? Então é um ótimo meio para fazer isso também. Você já escreveu alguma peça aí, não? Sim, eu lancei um CD em 2014, Pedro. Olha, cara. Com Que 8 maravilha. peças, 7 delas são de minha autoria. A 8ª é um arranjo meu. Tudo para violino solo. Que maravilha. Olha aí. Eu amo. A gente tem que conversar depois. Com certeza, com prazer. São todas na estética da música cigana do leste europeu, né, que foi o meu primeiro fluxo de composição. O Concerto de Amanhã, que é o meu recital, 2 músicas, né, sendo que uma são 3 movimentos, são desse CD, e as outras 2 peças são de 2 compositores do Rio que dedicaram a mim, um para a Bienal de 2017 e o outro, Jonas Rockerman, né, se inspirou e fez a peça. Bravo, muito bom, que ótimo. Eu sou apaixonado por música contemporânea. É muito bom. Música contemporânea boa é muito bom. Com certeza. E tem um universo aí. Tem mesmo. Pedro... Mas é que nem você falou, desculpe, só complementando. Tem que
principalmente para compositores que não tocam violino, essa aproximação é muito benéfica para que o resultado seja o melhor possível, né? Com certeza. Isso sempre aconteceu na história da música, né? Brahms e Joachim sempre tiveram parcerias, né? E continua até os dias de hoje. Deve ser assim, né? Com Porque certeza. só vem o Concerto de Brahms só é o que é graças a Joachim também, né? Com certeza, a gente pega as reduções de Joachim, arranjos de Joachim, e aí quando a gente pega o concerto de Brahms e olha, a gente vê que tem Joachim ali no DNA, né? Exato. Isso aí. Maravilhoso. O Johnny tem mais uma pergunta aqui, acho que tem mais 2 ou 3 perguntas, e aí a gente pode ir encaminhando também, para não ficar muito tarde. Tem O gente Johnny... caladinha aqui, hein? Tem a eu acho que o Bruna, pessoal pode tem a perguntar. Ana, tem o Jorge, tem o Isaac já falou, né? Tá tudo quietinho, o Rinaldo. Pode perguntar, gente. Aproveita. Vamos bater papo. Tem uma pergunta aqui do Johnny que eu acho bem importante, Pedro. Diga. Como você acha a maneira mais eficaz de estudar, se preparar para um concerto, só que sozinho, né? Sem o acompanhamento de um professor, sem pegar vícios errôneos? Eu acho que a grande questão é essa, né? Tipo, você tem que encontrar um professor que você se identifique, que você consiga se dedicar, porque é um trabalho artesanal, né, Pedro? A relação mestre-discípulo, ela é insuperável. Insuperável. Eu acho que vocês são privilegiados de ter um professor que possa te acompanhar semanalmente, né? Olha, olhando o vídeo, tocando, eu vi tanta coisa errada, gente. Então, assim, se eu ouço antes, claro que eu ouvi, mas aí já era tarde demais para enviar para o Irã, né? Mas se eu ouço antes e falo, não, eu vou ouvir e vou regravar, vou ouvir, vou regravar, eu não chego a consenso nunca, não vou enviar nunca, então. Então, eu prefiro gravar, botar e dar uma olhada, ver se não tem coisas muito, né, esdrúxulas e enviar. Agora isso vai ficar para o resto da vida. Então, agora eu vou ter que aguentar isso para o resto da vida, né? Aí já é um pouco mais difícil. Eu já vi violino baixo, eu já vi escolher dedilhado que poderia ter sido diferente, eu já vi distribuição de arco mal feita, eu já vi tanta coisa que, sabe, que tudo isso teria sido encurtado, obviamente, se eu tivesse o acompanhamento, não necessariamente de um mestre como Paulo, mas que tivesse alguém para um amigo ou até um aluno mais adiantado para sentar, ouvir, falar, professor, eu acho que isso assim, isso assado, eu não senti tão bem. A opinião, eu me lembro que antigamente, lá no tempo de Tatuí, Isaac, a minha avó é de lá, né? Então, eu tocando um trecho do Tchaikovsky, eu lembro que ficou marcado isso aí, tem que falar que é Tchaikovsky mesmo. Mas podia ser qualquer outra coisa. Mas tocando ali um trecho, e era um trecho, uma escalinha descendente, rápida, né? E chegava, chegar na corda sol, ficava valente, etc. Mas antes era uma sujeira toda só. E eu fiz aquilo umas 2, 3 vezes. E minha avó disse que virou para mim e falou assim, filho, essa sua voltinha, ela não sabia dizer em termos musicais nenhum, essa sua voltinha tá meio estranha, né? Tá tricotando. Então, aquela história, você acha que está enganando quem? Ninguém, né? Você não engana ninguém, você não engana achar que você vai tocar para um público e aquele não entende nada. Não entende nada? O quê? Entende muito. Então, o acompanhamento de uma pessoa, se for o seu professor, então melhor. Mas se for um amigo ou uma pessoa, né, é muito bem-vindo, sempre. Ô, Pedro. Oi. Desculpa, só interromper, Aira, rapidinho. Você me fez lembrar uma situação que eu não sei se é coisa da cabeça, né? Mas você falou que às vezes pegava aula, podia tirar uma dúvida com um aluno mais avançado, né? E sempre que me socorria lá, rapaz, era o Jacarezinho. Né? O nível dele era bem alto, né? E o nível dele era bem alto. E o que acontece? Às vezes tinha algumas passagens, justamente o que você falou. Ele tirava dúvida com a gente e tal. E era legal porque, vamos dizer assim, a mesma escola, né? Então, você não tinha assim que fugir
né, né? da técnica de arco, técnica de mão esquerda para poder fazer, né? Ele te ajudava realmente com a mesma técnica, que a maioria né, tinha aula com os mesmos professores, as mesmas técnicas, né? Desculpa, É, só foi um comentário só. é aquilo que o Roberton comentou, né? Você tinha o professor, você venerava aquele professor, então dificilmente você entrava em conflito, né? Esse conflito não era tão vivo como é hoje, né? Que você se depara com N possibilidades, N dedilhados, N glissandos, N portamentos, e por assim vai, né? Não, era um só e a gente se espelhava naquilo. Então, o caminho era, digamos assim, um caminho, poderia ser até mais restrito, mas era mais seguro. Você não ficava pulando de galho em galho, né? E quando pula de galho em galho, acaba quebrando a perna, né? Aquela história, macaco que pula muito de galho, quebra a perna. Isso pelo menos a gente não corria esse risco. Excelente imagem, Pedro. Olha, tem uma observação aqui do Rinaldo, que está aqui ainda, Rinaldo Zamay, bem interessante, viu, Rinaldo? Se você quiser abrir o microfone é melhor ainda, mas ele colocou aqui que tem escrito alguns arranjos para violino solo de música popular brasileira. Então, caso haja interesse, ele pode disponibilizar para quem precisar, gratuitamente. Olá. Aí, Rinaldo. Boa noite. Boa noite. Ô, Rinaldo. Pedro, toquei para você no Festival da USP. É isso aí. Estamos aqui juntos novamente, Zamay. Isso, parabéns aí pelo recital. Tava acompanhando aí a discussão aí com relação a material, né, de música brasileira para violino solo, né? E eu fiz alguns arranjos, né, referente à música popular, né, Tom Jobim, Pixinguinha, né, enfim. Como eu também atuo bastante nessa área da música popular, eu sentia muita falta de um repertório específico, né, para violino solo, né, nessa área. E isso acabou surgindo, assim, de alguns lugares que eu ia tocar violino sozinho, sem acompanhamento nenhum, fazendo a melodia, né, das músicas populares, enfim, tocar em padaria, restaurante, essas coisas, né? E aí acabava colocando algumas notas da harmonia, né, fazendo alguns acordes, algumas cordas duplas, e aí que surgiu realmente essa vontade de estar escrevendo isso de fato, né, porque eu sempre fazia de uma maneira mais intuitiva, né, usando as cifras, né, e aí a linha melódica mesmo. E aí que surgiu essa ideia de estar colocando realmente no papel, né, tô escrevendo um arranjo, né, realmente, e aí isso eu comecei a fazer já tem uns 3 anos, né? Eu gravei algumas coisas também, né? E aí, com a pandemia, eu intensifiquei essa produção de arranjos porque a gente tá sozinho em casa, né? A gente não consegue fazer música, né, com outras pessoas. Então, assim, acabei intensificando um pouco essa questão dos arranjos, né? Tanto para mim quanto para disponibilizar para outros músicos também, né? E aí o próprio Baldini, né, que é o Spalla ali, né, da USESP, acabou gravando, né, algum arranjo meu e começou a publicar também, e isso acabou gerando um pouquinho de visibilidade, né, no trabalho, e a partir daí alguns violinistas vieram me procurar, né, para que eu disponibilizasse esse arranjo também. Então, eu estou oferecendo aí, né, para quem quiser, se caso vocês quiserem, eu posso estar enviando, né, o e-mail com as partes, né, dos arranjos para quem precisar aí, tá? Reinaldo, para quem não sabe, um excelente violinista, tocou semana passada para mim um Bach excelente, a sonata número 1 de Bach, em sol menor, primeiro movimento, tocou belíssimamente bem. E agora está me surpreendendo que é compositor também, né, Reinaldo? Eu sou o primeiro a querer. Não sabia que o Baldini tinha gravado, olha só. Então não deve ser mal, hein? Deve ser muito bom. Senão eu não teria perdido tempo com isso. Sim. Não, eu assim, procurei utilizar, né, das técnicas, aproveitar, né, os acordes, as coisas que a gente consegue aproveitar do violino, porque é que nem vocês estavam comentando, né? Quando o compositor ele não conhece, né, as possibilidades que o instrumento pode oferecer, às vezes acaba escrevendo coisas que nem dá para
ser tocada, né? Ou às vezes acaba não aproveitando tudo que o instrumento oferece, né? E quando a pessoa é do métier, né? Conhece como funciona o mecanismo do instrumento, você consegue explorar tudo que o instrumento pode oferecer sem escrever coisas que não façam sentido, né? Se a pessoa não conhece o que o instrumento pode fazer, né? Perfeito. Você consegue explorar o violino na sua essência e consegue tirar o que ele pode oferecer de melhor, não é isso? Exatamente, eu acho que a ideia é essa realmente, né? É fantástico, é justamente Com o o que a gente idiomatismo, gostaria. né, Pedro? Exato. Porque é isso, né? Nós que tocamos o instrumento, por exemplo, o Rinaldo vai fazer um arranjo de uma música, ele tem ideia do que funciona bem ali. Às vezes o compositor nunca ia imaginar que fazer aquilo numa quinta posição ia soar tão bem, e aí ele nem usa, porque meio que acha impossível. Né? Mas às vezes numa quinta posição você faz alguma coisa com corda dupla que fica maravilhoso. Exato. Rinaldo, coloca seu e-mail aí então pra gente no chat. No chat. E aí quem quiser, entre em contato. Eu vou mandar e-mail para você com certeza. Legal. Legal. Pedro, eu acho que a gente pode fechar com a pergunta da Bruna, que é a seguinte. Você citou alguns violinistas mais antigos, como o Heifetz e o Menuhin. Você tinha ou tem algum favorito? Puxa, Bruna, você sabe que você escuta... acabei conhecendo tantos outros violinistas assim, que tiveram menos sucesso, que fizeram menos carreira, mas brilhantes violinistas, sabe? Eu vou te responder rapidamente. É claro, cada dia a gente tem uma preferência, mas antes de responder, eu vou responder a mesma coisa sobre concertos de violino. Sempre me perguntam, qual é o seu concerto predileto de violino? Há momentos que você gosta mais de Brahms, tem hora que você gosta mais do concerto de Mozart, número 5, né? Mas, ou então vou responder de outra forma. Qual é o seu compositor predileto? Tem hora que você gosta mais de Brahms, tem hora que você gosta mais de Mozart, tem hora que você gosta... Mas tem uma coisa que eu nunca deixei em nenhum momento de gostar, foi de Beethoven. Eu acho que no violinistas também é a mesma coisa. Há momentos que você gosta mais desse, que você gosta mais daquele, que você está naquele momento, sabe? Mas vira e mexe, eu acabo ficando com o Heifetz ainda. Tá? Desculpe, né, sua geração. Quando comecei, começando, o Heifetz estava falecendo. Então, assim, tinha um programa do Nathan Schwartzman, também que faleceu há pouco tempo, grande violinista, aí do Rio, ele é de Niterói, talvez um dos maiores talentos também que o Brasil produziu, foi Spala da Juilliard. Você deve conhecer, não, Aira? Sim, com certeza. Nathan Schwartzman. Então, mas por que eu estava falando do Nathan? Sobre os violinistas que você, né, tem mais como referência, você está falando do Heifetz. Sim, e tinha um programa do Nathan Schwartzman, que passava na Rádio Cultura aqui de São Paulo. Né? E eu acabei, eu telefonava, olha lá, Roberto, como que era a coisa. Eu telefonava para minha amiga, talvez ela assista ainda esse vídeo, ela vai se lembrar disso, a Maria do Carmo, hoje ela mora lá no Rio Grande do Sul. A gente telefonava um para o outro, ficava escutando pela rádio o Heifetz tocar e ficava chorando. Olha aquela passagem, você viu aquilo, Maria? Não acredito como ele consegue fazer, mas não é possível, sabe? Aquele deleite, aquela curtição via telefone e escutando o Heifetz. Então, o Heifetz realmente marcou muito a minha vida e acho que a minha geração. Né? E passa tempo, entra tempo, se renova, mas ainda continua ficando com o Heifetz. E não é só minha opinião, hein? Se você perguntasse para os grandes violinistas, todos eles eram unânimes em dizer quem era o maior violinista de todos os tempos? Heifetz. Né? Então, quem sou eu? Isso que eu ia comentar, Pedro. O Heifetz, realmente, quando ele aparece, né? Ele aparece ali como um totem, né? A partir do momento que ele está ali, não tem como imaginar a existência do violinismo sem ele.
seja como uma referência absoluta, ou seja realmente como, né, todo mundo fica assim, né? Não tem como. É brilhante, é inacreditável, parece impossível. Exato. Até hoje eu fico assim, com os poucos cabelos em pé, quando eu escuto o Heifetz. Ele me assombra, assombrado, né? Literalmente. Eu acho que aquilo não é. Ainda não acredito no que eu vejo, no que eu ouço. Não acredito, realmente. Acho que eu não sou o único, pelo jeito. Com certeza, excelente. Pedro, muito feliz mesmo com esse momento aqui. Eu ainda mais, Airan. Poxa, adorei esse bate-papo. Eu estava aqui trancafiado nesse apartamento aqui, podendo encontrar tanta gente legal, né, inteligentes, falando sobre música. Para mim foi um deleite. Deleite. Muito obrigado mesmo. Obrigado a cada um de vocês aqui. Foi maravilhoso. Ah, maravilha, Pedro. Lembrar todo mundo, antes da gente finalizar, que a Semana do Violino continua. Quarta, quinta e sexta tem concertos. No sábado, imperdível, a palestra com o professor Bozizio, às 18 horas, nessa mesma sala. Ele vai falar sobre escola de violino, esse conceito através do tempo. É um tema fantástico. E é isso, no fim das contas, esse tipo de evento, ele só existe mesmo porque existem pessoas interessadas, né? Existe o público, existem os ouvintes, os alunos. Então, nós, enquanto, né, artistas, pessoas que estão ali trabalhando o repertório, a nossa existência enquanto artista só faz sentido se a gente tiver com quem comunicar. Então, agradecer a presença de todos. E, Pedro, deixo a palavra com você para você finalizar e é isso. Bom, eu, mais uma vez, agradecer a vocês, agradecer a paciência de me ouvir, agradecer ao Airan por, né, ter essa corajosa iniciativa, né, que já é o sétimo já, né, que está acontecendo. Puxa, num país, né, onde não existe uma política cultural definida, e pelo jeito nunca vai existir, você conseguir levantar um festival como esse, olha, se eu tivesse o chapéu, tiraria para você. Muito, 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 muito bom isso. Parabéns. Obrigado, Pedro. Valeu, gente. Boa noite, bom descanso e a gente vai se Valeu. vendo aí.